Senhores fiscais, esse é o módulo 3, que vai falar do fechamento dos portões conforme o horário que está disponibilizado acima aí no nosso manual do fiscal. Então, quando você tiver terminado aí a identificação, né, aguardando aí o fechamento dos portões, o nosso coordenador vai dar ou um sinal sonoro ou vai dar algum aviso de que ele fechou o portão. Independente disso, no horário que está estabelecido aí para vocês, nesse manual de fechamento, você já vai fazer automaticamente a leitura dos itens 1 a 10 deste manual do fiscal, que é obrigatório para todos, uma vez que todos os candidatos não podem alegar nenhum desconhecimento desses itens que vocês vão ler a seguir. Tópico número 1 vai falar dos equipamentos eletrônicos aí, o que não é permitido, né, durante a aplicação do concurso. Então, item 1. Não será permitido portar qualquer equipamento eletrônico durante a realização das provas, sob pena de eliminação do concurso público, conforme consta em edital. Para evitar transtornos durante a aplicação das provas, os candidatos deverão guardar todos os objetos pessoais, tais como apostilas, relógios analógicos ou digitais, bolsas, malas, estojos, equipamentos eletrônicos e outros, acondicionando-os no saco plástico fornecido. Então, lógico que a mala, a bolsa não vai caber ali dentro, mas deve ficar debaixo da carteira do candidato. Então, aqui você vai continuar lendo o item. É recomendável que os aparelhos celulares sejam desligados, bem como qualquer tipo de alarme ou notificação que possa vir acionar o aparelho, mesmo este desligado, para que não venha tocar por qualquer motivo durante a realização das provas. Após o acondicionamento dos objetos nos sacos plásticos, os mesmos deverão ser colocados no chão, embaixo ao lado do assento do candidato. Nesse item, vocês vão perceber aí que a gente pede, então, para desligar os celulares, desativar os alarmes, né? E que todo o material que esse candidato trouxe deve ficar debaixo da carteira ou ao lado da carteira, né? No chão mesmo. O que é importante? Se você tiver uma fileira com espaços curtos entre um candidato e outro, é melhor que fique embaixo, né, da cadeira do candidato. Isso vai evitar que ele tenha acesso a esses aparelhos, essa situação toda. Ou a bolsa, né? Então, isso é uma forma de você controlar a sala. Outro item, nesse momento aí, nesse mesmo item, alguns candidatos às vezes se manifestam, né? Eu não tenho certeza que eu desliguei o celular ou o equipamento eletrônico. Então, você vai permitir que ele abra o saquinho porta-objetos, vai dar outro saquinho porta-objetos para que ele cheque se o celular está desligado mesmo, o alarme está desativado, porque as provas ainda não começaram. Então, vai certificar de dar outro saquinho, que o candidato vai fechar de novo o saco porta-objetos, né? E vai guardar exatamente onde você pediu, debaixo da cadeira e carteira. O item 2 corresponde ao tempo de duração total das provas para o cargo que você estiver aplicando na sua sala. Então, você vai consultar, de acordo com a tabela de provas que você tem na primeira página do seu manual, você vai consultar o cargo, vai verificar quanto tempo de prova esse cargo tem e vai marcar o horário de início, quando você terminou de ler a capa do caderno, é esse horário que você vai marcar para início, e também vai colocar o tempo de término, contando de acordo com o que está ali na sua tabela de cargos que está na página que já foi descrita aí para vocês. Vai colocar no quadro também que o tempo mínimo de permanência em sala, que é de 2 horas. No item 3 vai falar sobre o preenchimento das folhas de respostas, né? Então vai falar que as folhas de respostas deverão ser preenchidas com caneta azul preta, fabricado de material transparente. Lápis e borracha são permitidos, né? Então apenas para rascunho, porém a folha de respostas somente pode ser assinalada com caneta de material transparente. A tinta tem que ser azul ou preta, tanto faz.
E a partir desse momento, você vai pedir que ele deixe sobre a mesa somente a caneta esferográfica de corpo transparente, o lápis que ele trouxe, né, a borracha sem o invólucro, e guarda da outro saquinho porta-objetos para eles guardarem, né, os demais materiais. E o documento de identidade, porque nós passaremos para vistoriar esses materiais após o início da prova. Então, esse item 3 vai falar desse momento aí. O que é importante nessa parte? Cuidado com lápis tabuada, né? A lapiseira transparente é permitida, porém a lapiseira fechada não é permitida. Se o candidato só trouxe a caneta que é fechada, né, que não é transparente, peça para que ele tire o refil, use o refil, né? E sempre dê um saco porta-objetos para ele guardar o material que não é permitido e guardar debaixo da cadeira, carteira, ainda que você esteja fazendo isso durante a aplicação. Bom, candidato aí no item 4, né? Você vai disciplinar o seu candidato aí, vai dizer que o candidato não deverá levantar da carteira até a ordem do fiscal. O candidato deverá apenas chamá-lo, levantar o braço, aguardando que o fiscal vá até ele. Então, o atendimento é sempre feito por você na carteira do candidato e não o contrário, o candidato comovendo até você. Então, essa parte é importante porque isso vai manter uma disciplina, né? E uma ordem dentro da sala. Porque é difícil, né? Quando todos se levantam para falar com você, aí vira uma balbúrdia, né? Então, isso é um disciplinador. Você vai avisar que você é que vai até a carteira dele, ele não se levanta. O item 5 vai falar da permanência do candidato nas dependências da escola após o término da prova. Então, o item 5 você vai ler para ele, né, que não é permitida a permanência do candidato nas dependências da escola após o término da sua prova, devendo mesmo retirar-se imediatamente do prédio, bem como o candidato não poderá utilizar os sanitários. Então, assim, o candidato terminou a prova, ele vai embora direto. Eu quero esperar minha mãe, meu tio, minha avó, meu irmão, meu namorado que está fazendo prova, lá fora do prédio, né? E a partir desse momento, ele não vai poder mais frequentar os sanitários. E aí tem uma chance, né? Se ele estiver ainda em sala e pedir para ir ao banheiro, no final da aplicação, o que você vai dizer para esse candidato? Vai explicar para ele, portanto, caso ele necessite, né, de utilizar o sanitário antes de entregar a sua prova, ele vai ter que deixar todo o material na sala, inclusive o saquinho porta-objetos, essa parte é muito importante, pois o candidato será inspecionado pelo detector de metais e poderá ser eliminado caso seja constatado porte de equipamentos eletrônicos. Então, toda vez, né, que o candidato tiver terminado a prova, que ele quiser ir ao sanitário, vai pedir para que ele deixe o seu caderno, sua folha, né, virados, vai acompanhado de um fiscal, você vai se certificar, porque esse momento é perigoso. Geralmente eles acham que terminaram e a prova e tudo mais, eles querem guardar suas coisas e nesse momento automaticamente eles guardam o saquinho porta-objetos dentro do bolso, principalmente homem, um bolso da frente, bolso de trás, e porque para ele já terminou a prova, mas para nós ele ainda não terminou a prova. Se ele está dentro do prédio, ele ainda está fazendo prova. Então o que você vai olhar? Vai pedir para ele, antes de levar ele no banheiro, se ele está com algum objeto, né? O saquinho porta-objetos e tudo mais. Vai garantir que ele não está com nada, né? De nenhum equipamento eletrônico, que ele vai deixar ali na sala e aí você vai levar ele no banheiro, ele retorna e aí você recolhe a folha ou as folhas, né? Dependendo das provas que ele tiver e dispensa o candidato para ir embora. Isso dentro das 2 horas aí, né? De permanência aí, caso ele tenha terminado, né? 2, 2h30, 3, 3h30, não importa. Depois das 2 horas, se ele tiver terminado, ele pode ir embora e você vai falar desse procedimento para eles. Esse é o item 5. No item 6, vai falar do candidato levar o caderno de provas após o tempo mínimo estabelecido em sala, que é de 2 horas, né? Vocês tinham isso no item acima. Bom, para tanto, o que ele deve fazer? O próprio candidato vai destacar sua folha de respostas ou as folhas de respostas, né?
no caso de professor P2, eles têm também a prova discursiva. Existe uma serrilha em cima, né? Todas as folhas estão já grampeadas na prova. Se ele tiver só objetiva, vai tirar a objetiva. Se ele tiver objetiva e discursiva, vai tirar as duas, destacando, e vai entregar para você essas duas folhas. Porque é importante. Essas duas folhas são os únicos documentos que a gente tem para dar nota para esse candidato. Então, ela tem que permanecer com a gente na saída do candidato. Então, essa obrigação de recolher a folha, né, de estar atento à folha, é sua, né? E você vai estar avisando ele também que ele tem que entregar essa folha no final. Então, esse item 6 é para alertar, né, que esse candidato tem que te entregar a folha de respostas. Qual a importância da folha de resposta? Que ela esteja assinada, né? A folha discursiva tem assinatura na frente e no verso, são duas assinaturas na frente, duas no verso. E a folha objetiva tem duas assinaturas na frente, inclusive uma frase para transcrever, que é a frase que está no caderno de provas. Então, você, nesse momento, vai olhar se está tudo assinado e se essa parte que é dessa frase, né, também está feita aí na folha de resposta à prova objetiva. Só objetiva tem essa frase para transcrever. Bom, o item 7 que você vai ler para o seu candidato vai falar que durante a realização das provas, né, a gente vai trabalhar com o APP, né, que é o APP de identificação dos candidatos através da folha de respostas dele, né, e para comprovação de que o candidato que está fazendo prova aí na sua escola é o candidato, se ele passar, que vai tomar posse, é o mesmo. Então, esse é um certificador, né, como se fosse uma digital, uma forma da gente reconhecer o candidato na posse dele. Então, durante a aplicação das provas, vocês vão avisar. Nossos fiscais irão fotografar o código de barras da folha de respostas, a face à frente o verso do documento de identificação do candidato, para fins de confirmação digital de identificação do candidato, conforme consta no edital de abertura. Ah, esse item consta no edital de abertura? Consta. É um item que exclui o candidato se ele não fizer. Então, se você tiver algum problema de candidato que não queira fazer essa identificação, né, você vai chamar o seu coordenador na sala da coordenação para ele tomar as providências necessárias. Bom, o item 8 vai falar que caso o candidato tiver necessidade, né, de verificar o horário, ele tem que solicitar a você, fiscal. Então, o item 8 diz a seguinte frase: se tiverem necessidade de verificar o horário, solicitem ao fiscal que imediatamente informará. O que é importante você saber? Você não vai fazer um relógio no quadro. Você tem um relógio ali no seu manual do fiscal, no final dele, que é para você controlar pessoalmente o horário você próprio. Mas você não vai marcar esse horário no quadro. Toda vez que um candidato precisar saber desse horário, você vai fornecer para ele o horário. O único horário que você vai fornecer realmente o tempo de prova, né, é quando faltarem 30 minutos do encerramento. Aí é obrigatório você avisar, vocês vão ver, aí a gente vai falar logo mais aí no manual do fiscal. Bom, o item 9 vai falar sobre exclusão, né? Quais são os itens de exclusão, isso é importante que o candidato saiba, né? Então, o item 9 tem a seguinte redação: durante a realização das provas, sob pena de exclusão do certame, não será permitido ao candidato qualquer espécie de consulta. Então, consulta ao colega do lado, consulta à cola, né? Consulta de qualquer forma. Livro, anotação, celular, não pode nenhum tipo de consulta. Comunicação com outros candidatos durante a permanência em sala, então já está avisando para ele, né? Portar armas ou aparelhos eletrônicos, né? Agenda, bip, gravador, notebook, pager, palm top, receptor, relógios, bancos de dados, telefone celular, tablet, etc. Qualquer equipamento eletrônico. Então, aí vocês vão ter também um equipamento eletrônico até
os protetores auriculares, que a gente vai falar logo em seguida, ou semelhantes, bem como estar utilizando boné, então não pode utilizar boné durante a aplicação, gorro, chapéu, óculos de sol, a não ser que seja aquele transition, né, que tem aquela função de escurecer ou clarear, né, então esse pode, que seria um óculos de grau, e protetores auriculares, então somente vai poder fazer quando permitido pela coordenação, e isso a coordenação tem um controle, né, e ela provavelmente esse candidato vai ser alocado em uma sala separada, né, ou o coordenador vai te avisar caso tenha algum caso assim. Então, se alguém estiver usando algum equipamento, né, de protetor auricular, ou um aparelho, né, para surdez, você vai comunicar ao seu coordenador imediatamente para ele tomar as providências necessárias. Então, nessa hora você já vai avisar, né? Ausentar-se da sala de prova sem acompanhamento do fiscal, sai do prédio antes de decorrido o tempo mínimo estabelecido para permanência na sala de provas. Então, veja como é importante, né? Tempo de permanência de 2 horas é obrigatório, porque é um item de exclusão. Bom, o item 10 vai falar aí se houver qualquer tipo de funcionamento de aparelhos eletrônicos, celular ou relógio, ainda que seja um bip, né? Dentro ou fora do saquinho porta-objetos, não importa. Ou outros, o candidato será eliminado do certame, né? Então, qualquer acionamento de aparelho eletrônico elimina o candidato automaticamente. Você vai estar dando esse aviso no item 10. Despertador, aciona mesmo com o aparelho desligado. Aí mais um momento, né, que talvez ele tenha dúvida aí, né? E venha pedir para vocês, né? Nossa, posso abrir para ver? Eu não tenho certeza se eu desliguei. Aí você vai permitir que abra, vai substituir o saquinho, vai checar se ele vai fechar o saquinho tudo certinho, para que você possa dar início. Esse é o nosso item parte 3, né? Com os 10 itens obrigatórios para leitura antes do início da prova.